Nunca imaginei que seria humilhada pelo próprio filho dentro de um tribunal. Ali, naquela sala fria e silenciosa, ele me apontou com ódio nos olhos e declarou para todos ouvirem: "Essa velha maluca só quer gastar o dinheiro do meu pai. Ela não merece nada." As palavras saíram da boca dele como veneno, cada sílaba perfurando meu peito como uma lâmina afiada. 45 anos cuidando dele, amando ele como se tivesse saído do meu próprio ventre. E era assim que ele me retribuía. Meu nome é Nazaré Pereira Cordeiro. Tenho 68 anos e moro em Petrópolis. Trabalhei a vida inteira como bibliotecária na escola municipal da nossa cidade. Uma profissão simples, mas que me deu muito orgulho durante todos esses anos. Sempre fui uma mulher discreta, dessas que prefere o silêncio ao barulho, a paz aos conflitos. Nunca pensei que um dia estaria sentada naquele banco duro de madeira, sendo julgada pelo meu próprio sangue. Quando conheci meu marido Joaquim, eu tinha apenas 20 anos. Ele era mecânico, dono de uma pequena oficina que herdou do pai. Homem trabalhador, de mãos calejadas e coração gigante. Nos casamos em 1978, numa cerimônia simples na igreja do centro da cidade. Sonhávamos em ter filhos, construir nossa família, envelhecer juntinhos. Mas a vida tinha outros planos para nós. Durante 3 anos tentamos engravidar. Consultamos médicos, fizemos exames, rezamos todas as novenas possíveis. Nada acontecia. Joaquim nunca me culpou, mas eu via a tristeza nos olhos dele quando passávamos na frente da escola e ele observava as crianças brincando no pátio. Era um homem que nasceu para ser pai, e eu me sentia culpada por não conseguir dar isso a ele. Foi numa tarde chuvosa de maio de 1981 que nossa vida mudou completamente. Joaquim chegou em casa agitado, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha recebido um telefonema no trabalho. Uma mulher jovem estava no hospital, tinha acabado de dar à luz, mas não tinha condições de criar a criança. Era solteira, sem família, sem dinheiro. O bebê era um menino de apenas 3 dias. "Nazaré", ele disse, segurando minhas mãos com força. "Talvez seja a nossa chance de ser pais." Fomos até o hospital naquele mesmo dia. Quando vi aquela criancinha pequenina, com aqueles olhinhos azuis e aquele choro manhoso, meu coração se derreteu na mesma hora. Era o Cláudio, nosso filho. Pelo menos era o que eu acreditava na época. O processo de adoção nos anos 80 era bem diferente de hoje. Não tinha tanta burocracia, tanto papel para assinar. Um despachante chamado Seu Manuel, que conhecia o Joaquim da época de escola, se ofereceu para cuidar de toda a documentação. Disse que era tudo muito simples, que em algumas semanas teríamos os papéis prontos. Éramos jovens, inexperientes, e confiamos completamente nele. Levamos o Cláudio para casa numa manhã de sábado ensolarada. Eu tinha preparado o quartinho dele com tanto carinho. Pintei as paredes de azul clarinho, montei o berço que ganhamos da minha irmã, bordei lençolzinhos com desenhos de patinhos. Era meu primeiro filho. E eu estava nas nuvens de felicidade. Os primeiros anos foram maravilhosos. Cláudio era uma criança esperta, carinhosa, cheia de energia. Chamava Joaquim de papai e eu de mamãe com tanto amor que qualquer dúvida sobre a adoção desaparecia da nossa mente. Ele era nosso filho em todos os sentidos que importavam. Joaquim trabalhava muito para sustentar nossa família. A oficina cresceu ao longo dos anos. Ele contratou 2 funcionários, comprou equipamentos melhores. Sempre foi um homem honesto, que pagava todas as contas em dia e ainda conseguia guardar um dinheirinho na poupança. "É para o futuro do Cláudio", ele dizia sempre. Para ele estudar, ter uma vida melhor que a nossa. Quando Cláudio completou 18 anos, quis fazer faculdade de administração. Joaquim ficou radiante de orgulho. Pagamos a universidade particular, compramos livros, demos mesada para ele não precisar trabalhar enquanto estudava. Era tudo que sempre sonhamos para nosso filho. Educação, oportunidades, um futuro brilhante. Mas foi justamente nessa época que comecei a perceber algumas mudanças no comportamento dele. Cláudio ficou mais distante, mais frio conosco. Quando terminava as aulas, em vez de vir para casa, ficava até tarde com os amigos novos da faculdade. Começou a pedir dinheiro constantemente, sempre com desculpas diferentes, material para um trabalho,
taxa de inscrição para um curso, dinheiro para sair com a turma. Joaquim nunca negava nada ao menino. Ele está estudando, Nazaré. É normal que precise de umas coisas. Eu ficava preocupada. Achava que estávamos mimando demais, mas não queria brigar com meu marido por causa do filho. Depois que se formou, Cláudio conseguiu um emprego numa empresa de contabilidade aqui da cidade. O salário não era muito alto, mas para um recém-formado estava bom. Mesmo assim, ele continuava pedindo dinheiro frequentemente. Dizia que precisava investir na aparência para crescer profissionalmente, que os clientes importantes só confiavam em quem se vestia bem. Foi assim que começaram os primeiros sinais estranhos. Cláudio aparecia com roupas caras, sapatos de marca, um relógio dourado que custava mais que meu salário de 3 meses. Depois veio o carro importado, o apartamento no bairro nobre da cidade. Quando perguntávamos como conseguia pagar tudo aquilo, ele dizia que tinha feito alguns investimentos, que estava indo muito bem na empresa. Joaquim ficava orgulhoso, achava que o filho tinha herdado o talento dele para os negócios. Eu tinha uma sensação estranha no peito, mas tentava ignorar. Afinal, Cláudio era um homem adulto, formado, sabia o que estava fazendo. Os anos foram passando, e a relação entre nós foi esfriando cada vez mais. Cláudio vinha nos visitar de vez em quando, sempre apressado, sempre com pressa de ir embora. Nas festas de família, ficava no celular a maior parte do tempo, mal conversava conosco. Joaquim tentava puxar assuntos sobre trabalho, sobre a vida dele, mas recebia sempre respostas curtas e secas. Quando Joaquim completou 65 anos, resolveu se aposentar. A oficina estava dando bom dinheiro. Ele tinha alguns funcionários de confiança que podiam tocar o negócio. Queria aproveitar os últimos anos de vida para viajar comigo, descansar, cuidar da horta no quintal de casa. Foi nessa época que começaram os problemas de saúde. Primeiro foram umas tonturas, umas dores no peito que ele insistia em ignorar. É cansaço, mulher. 40 anos mexendo com motor pesado é normal. Mas eu conhecia meu marido como a palma da minha mão e sabia que tinha algo errado. Depois de muito insistir, consegui levá-lo ao médico. Os exames mostraram que ele tinha desenvolvido um problema no coração. Nada muito grave, segundo o doutor, mas precisava tomar remédio controlado e fazer acompanhamento regular. Joaquim ficou assustado. Era a primeira vez que se via frágil, doente. Foi nesse período que Cláudio começou a aparecer mais em casa. De repente, ele que mal ligava para saber como estávamos, passou a vir nos visitar toda semana. Dizia que estava preocupado com a saúde do pai, que queria ajudar no que fosse preciso. No começo, fiquei feliz com essa mudança. Pensei que a doença tinha servido para aproximar pai e filho novamente, mas logo percebi que havia algo estranho nessas visitas. Cláudio sempre pedia para conversar sozinho com o pai, sempre no escritório onde Joaquim guardava os papéis importantes da oficina. Quando eu me aproximava, eles paravam de falar e mudavam de assunto rapidamente. Uma vez flagrei Cláudio mexendo na gaveta onde ficavam os talões de cheque da conta conjunta que eu e Joaquim tínhamos no banco. "O que você está fazendo aí, filho?" Perguntei na maior inocência. "Ah, mamãe, o papai pediu para eu pegar uns documentos para ele. Você sabe como ele está esquecido ultimamente." Era verdade que Joaquim andava meio confuso por causa dos remédios, mas aquilo me deixou desconfiada. Comecei a prestar mais atenção nos movimentos do Cláudio quando ele vinha em casa. A situação piorou quando Joaquim teve uma pequena crise e precisou ficar internado por alguns dias. Eu passei as noites no hospital, cuidando dele, enquanto Cláudio ficava responsável por resolver algumas pendências da oficina. Quando voltamos para casa, percebi que algumas coisas estavam fora do lugar no escritório. Papéis que estavam organizados de um jeito, estavam de outro. O cofre pequeno que ficava embaixo da mesa estava numa posição diferente. Joaquim não percebeu nada. Estava ainda muito fraco e confuso, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Comecei a observar mais, a anotar coisas que achava estranhas. Foi assim que descobri que nossos extratos bancários sumiam antes de eu conseguir vê-los. Sempre que chegava a correspondência do banco, Cláudio se oferecia para buscar na agência ou para organizar os papéis. O tempo foi passando e a saúde de Joaquim foi se deteriorando lentamente. Ele já não conseguia mais ir à oficina.
Passava os dias em casa, assistindo televisão, mexendo na horta quando se sentia melhor. Eu continuava trabalhando na biblioteca, mas sempre correndo para casa no horário do almoço para ver como ele estava. Foi numa dessas idas para casa que flagrei Cláudio tentando abrir o cofre do quarto. Aquele cofre onde Joaquim guardava algumas economias em dinheiro e alguns documentos importantes. Quando me viu na porta, ele levou um susto danado. "Mãe, você me assustou. O papai pediu para eu pegar uns papéis aqui." "Que papéis, Cláudio? Seu pai está cochilando na sala." "Ah, é. Ele pediu mais cedo, quando você tinha saído. Deve ter esquecido." Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Meu instinto de mãe, que sempre protegeu aquele menino, começou a me alertar que havia algo muito errado acontecendo. Mas como uma mãe pode suspeitar do próprio filho? Como pode imaginar que a criança que criou com tanto amor é capaz de fazer mal para a família? 2 anos depois, Joaquim nos deixou. Foi numa manhã tranquila de domingo. Ele estava sentado na varanda, tomando seu café da manhã, quando simplesmente fechou os olhos e partiu. O médico disse que foi o coração, que ele não sofreu. Uma morte serena para um homem que viveu de forma simples e honesta. O velório foi cheio. Muita gente da cidade veio se despedir. Joaquim era querido por todos que o conheciam. Cláudio chorou muito, se mostrou devastado pela perda do pai. Por alguns momentos, voltei a ver nele o menino carinhoso que criamos. Mas a lua de mel durou pouco. Logo depois do enterro, Cláudio começou a pressionar para resolver a questão da herança. Dizia que precisávamos organizar os bens, fazer inventário, dividir tudo de forma justa. Eu ainda estava em luto. Mal conseguia pensar em outra coisa que não fosse a saudade do meu marido. E ele já queria falar de dinheiro. "Calma, filho", eu dizia. "Vamos deixar a poeira baixar um pouco. Seu pai acabou de partir." "Mãe, a senhora não entende. Essas coisas têm prazo. Se não resolvermos logo, pode dar problema com a Receita Federal." Procurei um advogado para me orientar, e ele me disse que realmente havia prazos a serem cumpridos, mas que não era nada urgente como Cláudio fazia parecer. Mesmo assim, concordei em dar início ao processo de inventário. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente feias. Cláudio contratou um advogado próprio e começou a contestar meu direito à herança. Alegava que eu era muito velha para administrar os bens, que não tinha conhecimento financeiro, que iria desperdiçar tudo que o pai tinha construído com tanto esforço. "Ela vai gastar tudo em bobagem", ele dizia para qualquer um que quisesse ouvir. "Essas mulheres velhas não sabem lidar com dinheiro. Meu pai trabalhava, ela só ficava em casa gastando." Aquelas palavras me machucavam profundamente. Eu que tinha trabalhado durante 40 anos, que tinha ajudado a construir tudo o que tínhamos, que tinha cuidado da casa, da família, do marido doente. Como ele podia dizer que eu só gastava? O processo foi se arrastando por meses. Cada audiência era um sofrimento novo. Cláudio me olhava com desprezo, como se eu fosse uma estranha que estava tentando roubar algo dele. O menino que um dia me chamava de mamãe, agora me tratava como inimiga. Meus amigos, minha família, todos ficavam chocados com a situação. "Como um filho pode fazer isso com a própria mãe?" perguntavam. Eu não sabia responder. Também não entendia como tinha chegado àquele ponto. Foi durante uma das audiências mais tensas que ele falou aquelas palavras que me marcaram para sempre. O juiz estava explicando os direitos de cada parte quando Cláudio se levantou. Me apontou com raiva e gritou: "Essa velha maluca só quer gastar o dinheiro do meu pai. Ela não merece nada." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até o juiz ficou boquiaberto com tamanha falta de respeito. Eu sentia as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, mas não de tristeza. Era uma mistura de dor, decepção e algo que eu nunca tinha sentido antes: raiva. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Tinha algo que Cláudio não sabia, algo que eu guardava há anos e que nunca imaginei que precisaria usar. Um documento que podia mudar completamente o rumo daquela história. Agora me digam vocês, de onde estão assistindo essa história? E o que será que eu tinha guardado que mudou tudo? Vocês não fazem ideia do que vem pela frente. Se quiserem descobrir o que aconteceu naquele tribunal, se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque esta história está só começando. E vocês precisam saber como termina.
Tópico 2. O início do problema. O que aconteceu depois daquele grito do Cláudio foi algo que ninguém na sala esperava. O juiz bateu o martelo com força e pediu um intervalo de 15 minutos. Todo mundo saiu sussurrando, olhando para mim com uma mistura de pena e curiosidade. Eu fiquei sentada naquele banco, tremendo, tentando entender como tinha chegado até ali. A morte do Joaquim tinha sido devastadora, mas nada me preparou para a guerra que viria depois. Quando perdi meu marido, achei que pelo menos teria o consolo de ter meu filho ao meu lado. Como estava enganada. Tudo mudou na semana seguinte ao funeral. Joaquim foi enterrado numa quinta-feira chuvosa, daquelas que deixam a gente com o coração apertado. A cidade inteira compareceu para se despedir dele. O cortejo saiu da nossa casa, passou pela oficina onde ele trabalhou a vida toda e seguiu até o cemitério municipal. As pessoas jogavam flores no caixão e sussurravam histórias bonitas sobre meu marido. Cláudio estava irreconhecível naquele dia. Chorava como uma criança, se pendurava no caixão, dizia que não conseguia viver sem o pai. Eu, que sempre fui mais reservada, tentava consolá-lo como podia. Seu pai está descansando agora, filho. Ele não está mais sofrendo. Mas a transformação veio rápida demais. Na sexta-feira seguinte, enquanto eu ainda estava organizando as roupas do Joaquim para doar, Cláudio apareceu em casa com uma pasta cheia de papéis. Sentou na mesa da cozinha e começou a espalhar documentos por toda parte. Mãe, precisamos conversar sobre a situação financeira. Que situação, Cláudio? Ainda nem terminei de arrumar as coisas do seu pai. É exatamente por isso que não podemos perder tempo. A senhora sabe que existem prazos para cumprir, impostos para pagar. Se não fizermos tudo certinho, o governo pode tomar uma parte dos bens. Eu não entendia nada daqueles papéis que ele mostrava. Sempre foi o Joaquim quem cuidava da parte burocrática da nossa vida. Eu trabalhava na biblioteca, ajudava nas despesas de casa, mas as decisões financeiras maiores ficavam por conta dele. Agora me via perdida no meio de tantos documentos. O que você está querendo dizer, filho? Estou dizendo que precisamos fazer um inventário rapidinho. A oficina está dando prejuízo sem ninguém para administrar. A casa tem IPTU em atraso e a senhora nem sabe quanto dinheiro tem na conta do papai. Aquelas palavras me deixaram confusa. Até onde eu sabia, não tínhamos nenhuma conta atrasada. Joaquim sempre foi muito organizado com as finanças. Mas Cláudio falava com tanta certeza que comecei a duvidar de mim mesma. Como assim IPTU em atraso? Seu pai sempre pagou tudo em dia. Mãe, o senhor estava doente nos últimos meses. Deve ter esquecido de pagar algumas coisas. Por isso é importante resolver logo essa questão da herança. Durante a semana seguinte, Cláudio vinha em casa todos os dias. Sempre com a mesma desculpa. Estava organizando os papéis do pai, tentando entender a situação financeira, querendo ajudar, mas eu comecei a notar que ele ficava muito tempo sozinho no escritório do Joaquim, mexendo em gavetas, procurando coisas. Uma manhã, quando voltei da padaria, encontrei ele debruçado sobre a mesa onde ficavam os talões de cheque antigos. Quando me viu, rapidamente juntou os papéis e guardou tudo numa pasta. Achei uns cheques que o papai não chegou a usar. Vou guardar para não se perder. Por que você não me deixa ver isso também? Afinal, eu era casada com seu pai. Claro, mãe. É só que a senhora está muito abalada ainda. Não quero incomodar com essas burocracias chatas. Mas alguma coisa no jeito dele falar não me convencia. Havia uma pressa estranha em resolver tudo, como se ele tivesse medo de que eu descobrisse alguma coisa. Comecei a ficar mais atenta aos movimentos dele. Foi durante uma dessas observações que notei algo muito estranho. Cláudio chegou em casa numa segunda-feira de manhã, quando eu deveria estar trabalhando. Só que naquele dia eu tinha faltado porque estava me sentindo mal, com uma dor de cabeça terrível. Fiquei deitada no quarto, de porta entreaberta, quando ouvi ele entrar. Ele não me chamou, não perguntou se eu estava em casa. Foi direto para o escritório do Joaquim. Ouvi ele mexendo na gaveta onde ficavam os documentos importantes. Depois de alguns minutos, saiu pela porta dos fundos, sem fazer barulho. Quando me levantei para ver o que tinha acontecido, percebi que ele havia levado alguns papéis. Mas quais? Eu não tinha organizado direito ainda, então não sabia exatamente o que estava faltando. Aquilo me deixou muito inquieta.
Na terça-feira seguinte, recebi uma ligação do banco onde eu e Joaquim tínhamos conta conjunta. A funcionária queria confirmar um saque que havia sido feito na conta. Senhora Nazaré, tem certeza de que autorizou um saque de R$ 5.000 ontem? Como assim? Eu não fiz nenhum saque. Mas foi feito com cheque assinado. O senhor Joaquim que assinou. Moça, meu marido faleceu há 2 semanas. Do outro lado da linha, fez-se um silêncio constrangedor. A funcionária pediu desculpas e disse que ia verificar o que tinha acontecido. Marcamos para eu ir ao banco no dia seguinte para esclarecer a situação. Quando cheguei lá, a gerente me mostrou o cheque que tinha sido compensado. A assinatura era muito parecida com a do Joaquim, mas havia algumas diferenças sutis que só alguém que conviveu com ele por décadas conseguiria perceber. A letra do J estava diferente e o traçado final do nome estava mais tremido. Senhora Nazaré, vamos cancelar todos os cheques restantes dessa conta. Isso é muito sério. A senhora quer que a gente registre um boletim de ocorrência? Eu fiquei em pânico. Quem poderia ter feito aquilo? Quem tinha acesso aos cheques do Joaquim? E mais importante, quem conhecia tão bem a assinatura dele a ponto de conseguir imitá-la quase perfeitamente? Voltei para casa com a cabeça a mil. Fui direto para o escritório do Joaquim e comecei a revirar tudo, procurando o talão de cheque. Não encontrei em lugar nenhum. Todos os talões que eu lembrava de ter visto ali tinham sumido. Foi nesse momento que uma suspeita terrível começou a tomar forma na minha cabeça. Mas como uma mãe pode suspeitar do próprio filho? Como pode imaginar que a criança que criou com tanto amor seria capaz de roubar da própria família? Resolvi fazer um teste. Na quinta-feira seguinte, quando Cláudio veio fazer sua visita rotineira, fiquei observando tudo o que ele fazia. Preparei um café e ficamos conversando na sala sobre coisas triviais. Em determinado momento, me levantei e disse que ia ao banheiro. Em vez disso, fiquei escondida atrás da porta da cozinha, observando. Cláudio olhou para os lados, se certificou de que eu tinha subido e foi direto para o escritório. Abriu a gaveta onde ficavam os documentos e começou a procurar algo específico. Depois de alguns minutos, saiu de lá com uns papéis na mão e foi para o quintal, onde acendeu uma pequena fogueira. Meu coração disparou. O que ele estava queimando? Que documentos eram aqueles que não podiam ficar guardados? Esperei ele ir embora e fui ver as cinzas. Consegui identificar alguns pedaços de papel que não tinham queimado completamente. Pareciam ser extratos bancários antigos. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava imaginando que outras coisas Cláudio poderia estar escondendo de mim. No dia seguinte, resolvi ir ao banco novamente e pedir todos os extratos dos últimos 2 anos da nossa conta conjunta. O que descobri me deixou sem chão. Durante os últimos 18 meses, tinham sido feitos saques regulares de valores que variavam entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Sempre na mesma época do mês, sempre com cheque. E o mais estranho, Joaquim nunca tinha me falado sobre esses saques. Mas havia uma explicação para isso. Nos últimos meses de vida, meu marido estava muito confuso por causa dos remédios para o coração. Às vezes esquecia onde tinha colocado as coisas, repetia a mesma história várias vezes, ficava desorientado. Eu achava que era efeito colateral da medicação. Agora me dava conta de que talvez ele estivesse sendo manipulado. Alguém aproveitava dos momentos de confusão dele para conseguir assinaturas, para pegar cheques, para ter acesso ao dinheiro da família. E esse alguém estava vindo em casa regularmente. Tinha livre acesso aos documentos, conhecia todos os nossos hábitos. A descoberta seguinte foi ainda pior. Quando pedi ao banco uma relação de todos os empréstimos feitos em nome do Joaquim, descobri que havia 3 financiamentos que eu desconhecia completamente. Um para reforma de imóvel, outro para compra de equipamentos e um terceiro para capital de giro. Somados, representavam uma dívida de quase R$ 80.000. Mas isso é impossível, protestei com a gerente. Meu marido nunca fez esses empréstimos. Senhora, está tudo aqui documentado. As assinaturas batem. Os documentos foram apresentados corretamente. Inclusive, tem um avalista. Avalista? Quem é o avalista? Seu filho, Cláudio Pereira Cordeiro. Senti o mundo girar. Cláudio tinha avalizado empréstimos feitos supostamente pelo pai.
Empréstimos que eu nunca soube que existiam. E onde estava o dinheiro desses financiamentos? Com certeza não tinha sido usado na nossa casa ou na oficina. Saí do banco cambaleando, com a sensação de que estava vivendo um pesadelo. Peguei um táxi para casa porque não me sentia segura dirigindo. Durante o trajeto, fiquei pensando em todas as coisas estranhas que tinha notado nos últimos anos. O padrão de vida do Cláudio, sempre acima do que o salário dele permitia. As roupas caras, o carro importado, o apartamento no bairro nobre. E tinha outra coisa que sempre me intrigou. Nos últimos anos, sempre que chegava a correspondência do banco em casa, Cláudio se oferecia para buscar. Deixa que eu vou na agência pegar, mãe. A senhora não precisa se incomodar. Eu achava gentileza da parte dele. Mas agora via que havia uma razão muito específica para isso. Quando cheguei em casa, fui direto para o armário onde Joaquim guardava os documentos importantes. Revirei tudo, procurando por qualquer papel que pudesse me dar mais informações. Foi quando encontrei uma pasta escondida atrás dos outros arquivos, numa posição que eu nunca tinha visto antes. Dentro dessa pasta, havia cópias de vários documentos que eu não conhecia, contratos de empréstimo, comprovantes de transferência bancária, recibos de saques, tudo datado dos últimos 2 anos. E o mais chocante, havia algumas anotações manuscritas com a letra do Joaquim, mas que pareciam ter sido feitas sob pressão. Uma das anotações dizia: Cláudio precisa de dinheiro urgente para investimento. Vai devolver em 6 meses. Outra: empréstimo para ajudar o menino com o apartamento novo. Ele promete pagar as parcelas. Meu marido estava emprestando dinheiro para o filho e escondendo isso de mim. Mas por que faria uma coisa dessas? Sempre conversávamos sobre todas as decisões financeiras importantes. Por que dessa vez foi diferente? A resposta veio quando encontrei um papel dobrado no fundo da pasta. Era uma carta escrita pelo próprio punho do Joaquim, que nunca chegou a ser enviada. O destinatário era eu. Minha querida Nazaré, começava a carta. Se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo antes que eu tivesse coragem de contar a verdade. Nosso filho tem problemas financeiros sérios. Ele está devendo dinheiro para gente perigosa e me pediu ajuda. Não quis te preocupar porque você já anda tão estressada com meu problema de saúde. Empreste o dinheiro para ele, mas agora estou desconfiado que ele não vai conseguir pagar de volta. Tenho medo de que esteja envolvido com coisas ruins. Perdão por ter escondido isso de você. Não sabia o que fazer. A carta tinha data de 3 meses antes da morte do Joaquim. Minhas mãos tremeram tanto que o papel quase caiu no chão. Meu marido tinha descoberto alguma coisa sobre o Cláudio. Alguma coisa grave o suficiente para ele considerar escrever uma carta confessando tudo. Mas que coisas ruins? Com que tipo de gente perigosa nosso filho estava envolvido? E mais importante, o que mais ele tinha feito que nós não sabíamos? Naquela noite, pela primeira vez desde a morte do Joaquim, chorei de verdade. Não era só saudade do meu marido. Era a dor de descobrir que nossa família não era o que eu achava que era. Era a decepção de perceber que o menino que criamos com tanto amor tinha se transformado em alguém que eu não reconhecia. No dia seguinte, resolvi tomar uma atitude. Liguei para o Cláudio e marquei de conversar com ele. Queria ouvir da boca dele uma explicação para tudo aquilo. Queria dar a ele a oportunidade de me contar a verdade antes de tomar qualquer decisão drástica. Ele veio em casa naquela tarde com aquele jeito casual de sempre. Sentamos na sala e eu fui direto ao ponto. Cláudio, preciso te perguntar uma coisa muito séria. Você sabe alguma coisa sobre uns empréstimos que seu pai fez nos últimos meses? A reação dele foi imediata. O rosto ficou vermelho e ele começou a gaguejar. Que empréstimos, mãe? 3 empréstimos num total de R$80 mil. E você está como avalista. Ah, isso... É que o papai queria reformar a oficina. Precisava de equipamentos novos. Ele me pediu para assinar como garantia. Cláudio, onde estão esses equipamentos? A oficina está do mesmo jeito que sempre foi. É que a reforma foi cancelada. O papai mudou de ideia. E o dinheiro? Onde está o dinheiro? Deve estar na conta dele. Não sei, mãe. Isso aí é coisa entre vocês dois. Mas eu já tinha verificado todas as contas. O dinheiro não estava em lugar nenhum. Tinha simplesmente desaparecido.
Foi nesse momento que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ia investigar a fundo o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse descobrir coisas que eu não queria saber sobre meu próprio filho. Tópico 3. A descoberta chocante. E foi assim que começou minha jornada para descobrir a verdade sobre Cláudio Pereira Cordeiro, o menino que eu criei como se fosse meu próprio sangue, mas que estava se revelando um completo estranho. A primeira coisa que fiz foi procurar ajuda profissional. Contratei um detetive particular, seu Raimundo, um senhor de 60 anos que tinha trabalhado como investigador da Polícia Civil antes de se aposentar. Era meio desconfiado no começo. Achava estranho uma senhora da minha idade querer investigar o próprio filho. Dona Nazaré, a senhora tem certeza disso? Às vezes é melhor deixar certas pedras sem virar. Seu Raimundo, meu marido morreu achando que tinha criado um monstro. Eu preciso saber se ele estava certo. O detetive aceitou o caso e começou a trabalhar discretamente. Enquanto isso, eu continuei agindo normalmente com Cláudio, fingindo que não sabia de nada. Era uma tortura, mas precisava manter as aparências até ter provas concretas. Durante as 3 semanas seguintes, seu Raimundo fez um trabalho meticuloso. Investigou a vida financeira do Cláudio, conversou com vizinhos, colegas de trabalho, até com o porteiro do prédio onde ele morava. O relatório que ele me trouxe foi devastador. Dona Nazaré, sente aí que preciso contar umas coisas pesadas. Segundo a investigação, Cláudio vivia uma vida dupla há anos. Oficialmente, ganhava R$ 3.000 por mês na empresa de contabilidade, mas gastava como se ganhasse 10 vezes mais que isso. O apartamento dele custava R$ 4.000 de aluguel mensais. O carro importado tinha prestações de R$ 2.500. Além disso, ele frequentava restaurantes caros, baladas exclusivas, viajava para o exterior pelo menos 3 vezes por ano. Como ele conseguia pagar tudo isso com o salário que tinha? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. É aí que a coisa fica feia, Dona Nazaré. Seu filho está envolvido com um esquema de lavagem de dinheiro. Meu coração quase parou. Lavagem de dinheiro? Aquilo era coisa de bandido, de gente que eu só via na televisão. Como meu filho tinha se metido numa situação dessas? Seu Raimundo me explicou que Cláudio usava a empresa onde trabalhava para limpar dinheiro sujo. Criava empresas fantasmas, fazia contratos falsos, declarava serviços que nunca foram prestados. Em troca, recebia uma porcentagem do dinheiro que ajudava a esquentar. Quem está por trás disso tudo? Um cara chamado Valdemar Rodrigues. Ele tem vários negócios suspeitos aqui na região. Postos de gasolina, uma transportadora, umas lojas. Tudo fachada para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Senti uma náusea terrível. Meu filho estava envolvido com traficantes. O menino que eu criei para ser um homem de bem, que teve as melhores oportunidades de educação, estava ganhando a vida ajudando bandidos. Mas a investigação não parou por aí. Seu Raimundo descobriu que recentemente Cláudio tinha se metido numa enrascada séria com esse tal de Valdemar. Tinha pego um dinheiro adiantado para fazer um serviço específico, criar uma empresa fantasma para um negócio grande. Mas alguma coisa deu errado, e o esquema foi descoberto pela Receita Federal antes de ser concluído. Dona Nazaré, seu filho está devendo R$ 100.000 para esse Valdemar. E pelo que descobri, esse homem não é de brincadeira. Já teve gente que sumiu por dever bem menos que isso. Agora eu entendia tudo. A pressão para resolver rapidinho a herança do Joaquim, os empréstimos fraudulentos, os saques misteriosos. Cláudio estava desesperado atrás de dinheiro para pagar essa dívida e salvar a própria pele. E tem mais uma coisa, Dona Nazaré. Uma coisa que a senhora não vai gostar nada de ouvir. Seu Raimundo me contou que durante os últimos meses de vida do Joaquim, Cláudio tinha intensificado a exploração financeira do pai. Aproveitava dos momentos em que meu marido estava confuso por causa dos remédios para conseguir assinaturas em cheques e documentos. Seu marido chegou a ir no banco algumas vezes para reclamar de movimentações que ele não lembrava de ter feito. Mas como ele estava visivelmente debilitado, os funcionários acharam que era coisa da idade. Sabe como é? Isso explicava por que Joaquim tinha escrito aquela carta confessando suas suspeitas. Ele estava percebendo que algo estava errado, mas não conseguia provar nada, porque sua própria memória estava comprometida.
O pior de tudo foi descobrir que Cláudio tinha tentado acelerar o acesso à herança de uma forma ainda mais cruel. Seu Raimundo descobriu que ele tinha ido ao banco algumas vezes fingindo preocupação com a saúde mental do pai, sugerindo que Joaquim não estava mais em condições de administrar as próprias finanças. Ele queria que o banco transferisse a administração da conta para ele, como se fosse um curador. Por sorte, os funcionários exigiram uma avaliação médica oficial, e aí o processo não foi para frente. Imagine a minha revolta ao saber disso. Cláudio estava tentando declarar o próprio pai incapaz para poder roubar dele legalmente. Era uma maldade que eu jamais imaginaria possível. Mas ainda havia mais surpresas no relatório do detetive. Seu Raimundo tinha conseguido acesso aos registros telefônicos do Cláudio através de um contato que tinha na companhia telefônica. Durante os últimos meses, ele tinha feito várias ligações para cartórios suspeitos, escritórios de advogados conhecidos por fazer negócios escusos e até para alguns agiotas da região. Dona Nazaré, seu filho estava explorando todas as possibilidades para conseguir dinheiro rápido. Chegou a procurar agiotas para pegar empréstimos com o imóvel da senhora como garantia. Como assim? Nossa casa? Ele levou uma certidão de casamento falsa, se passando por filho único e único herdeiro. Queria usar a casa como garantia de um empréstimo de R$50 mil. Por sorte, um dos agiotas desconfiou e não fechou o negócio. Eu estava conhecendo um lado do Cláudio que jamais imaginei que existisse. Era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente daquela que eu conhecia. Ou talvez eu que nunca tinha prestado atenção nos sinais que sempre estiveram lá. Seu Raimundo me mostrou fotos que tinha tirado durante a investigação. Cláudio entrando em bares suspeitos, conversando com homens de aparência duvidosa, participando de reuniões em lugares que qualquer pessoa de bem evitaria frequentar. Era como ver um estranho com o rosto do meu filho. Mas a descoberta que mais me chocou veio por último. O detetive tinha conseguido uma informação através de um informante na própria empresa onde Cláudio trabalhava. Nos últimos 6 meses, ele tinha falsificado vários documentos de clientes da empresa para conseguir informações bancárias e dados pessoais. Para que ele queria essas informações? Chantagem, Dona Nazaré. Seu filho estava chantageando pessoas ricas da cidade. Descobria segredos através dos documentos que tinha acesso no trabalho e cobrava para ficar calado. Isso era o fundo do poço. Meu filho não era apenas um golpista, era um criminoso completo. Roubo, falsificação, chantagem. Como uma pessoa podia se transformar tanto assim? Pensei em todas as vezes que Joaquim tentou conversar comigo sobre o comportamento estranho do Cláudio nos últimos anos. Eu sempre defendia o menino, sempre achava uma desculpa, sempre acreditava nas explicações dele. Quantas vezes meu marido tentou me abrir os olhos e eu não quis enxergar? Recordei de uma conversa específica que tivemos há uns 2 anos. Joaquim tinha chegado em casa preocupado depois de encontrar Cláudio no centro da cidade, conversando com uns homens suspeitos. Nazaré, eu não gostei nada daqueles homens que estavam com o Cláudio hoje. Devem ser clientes da empresa dele, Joaquim. Você sabe que ele lida com todo tipo de gente no trabalho. Não pareciam empresários, não. Pareciam outros tipos de gente. Mas eu não quis ouvir. Sempre preferi acreditar na versão mais bonita da história. Sempre escolhi ver o que queria ver. E agora estava pagando o preço por essa cegueira. Seu Raimundo me alertou que a situação estava ficando perigosa. O prazo que Valdemar tinha dado para Cláudio pagar a dívida estava se esgotando. E havia sinais de que ele estava ficando impaciente. Dona Nazaré, pelo que descobri, esse Valdemar já mandou alguns recados nada simpáticos para seu filho. Se ele não pagar logo essa dívida, pode acontecer coisa ruim. Que tipo de coisa ruim? Pessoas já desapareceram por menos. E não é só com o Cláudio que ele pode se vingar. Às vezes, esses caras vão atrás da família toda. Senti um calafrio na espinha. Cláudio não tinha apenas destruído a própria vida. Tinha colocado a minha em risco também. Por causa da ganância dele, eu podia acabar virando alvo de bandidos perigosos. Foi nesse momento que tomei uma decisão radical. Não ia mais aceitar passivamente o que estava acontecendo. Se Cláudio queria brincar de bandido, ia ter que arcar com as consequências sozinho. Eu não seria mais cúmplice involuntária dos crimes dele.
Procurei um advogado especializado em direito criminal e contei tudo o que tinha descoberto. Dr. Antônio, um senhor experiente que tinha fama de não ter medo de casos difíceis, ouviu meu relato com atenção e me deu um conselho que mudaria tudo. Dona Nazaré, a senhora precisa se proteger. Seu filho pode tentar usar a herança para pagar essa dívida, e isso pode envolver a senhora em crimes que ela não cometeu. O melhor é tomar a frente da situação. Como assim, doutor? A senhora vai entrar com um pedido de inventário antes que ele faça isso. E mais, vai juntar todas as provas dos crimes que ele cometeu contra seu falecido marido. Isso pode mudar completamente o direito dele à herança. Foi assim que descobri algo que mudaria tudo. Se Cláudio fosse considerado culpado por crimes contra o Joaquim, ele perderia automaticamente o direito à herança. Era a lei da indignidade sucessória. Mas ainda havia uma carta na manga que eu nem imaginava que existia. Dr. Antônio me pediu para trazer todos os documentos relacionados à adoção do Cláudio para ele analisar. Por que, doutor? Às vezes tem irregularidades nesses processos antigos que podem afetar os direitos sucessórios. Mari, fui em casa buscar a pasta onde Joaquim guardava os papéis da adoção. Era uma pasta que eu raramente mexia, cheia de documentos amarelados pelo tempo. Certidão de nascimento, termo de responsabilidade, alguns papéis assinados por aquele despachante, seu Manuel. Quando levei tudo para o Dr. Antônio, ele analisou página por página com lupa de advogado experiente. De repente, parou numa certidão específica e franziu a testa. Dona Nazaré, a senhora já reparou neste carimbo aqui? Era um carimbo meio apagado no canto da certidão. Eu nunca tinha prestado atenção naquele detalhe. O que tem o carimbo, doutor? Este cartório onde foi registrada na adoção, ele não existia na época que está marcada no documento. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O que aquilo significava? Doutor, o senhor está dizendo que... Estou dizendo que estes documentos podem ser falsos, dona Nazaré. E se forem falsos, significa que a adoção do Cláudio nunca foi legalmente válida. Se a adoção nunca foi válida, Cláudio nunca foi legalmente meu filho. E se nunca foi meu filho, não tinha direito nenhum à herança do Joaquim. Tópico 4. O confronto no tribunal. Mas isso também significava que eu tinha vivido uma mentira durante mais de 40 anos. Dr. Antônio solicitou uma perícia técnica nos documentos da adoção. O resultado confirmou nossas suspeitas. Não apenas o cartório era inexistente na época, como também havia sinais claros de falsificação nos carimbos e nas assinaturas oficiais. Aquele despachante, seu Manuel, tinha criado uma adoção completamente ilegal. Dona Nazaré, vamos usar essa informação estrategicamente. Primeiro, aguarde o Cláudio entrar com o pedido de inventário dele. Quando ele fizer isso, nós vamos contra-atacar com todas as munições que temos. Não precisei esperar muito. 2 semanas depois, recebi uma intimação judicial. Cláudio tinha entrado com uma ação reivindicando a totalidade da herança do Joaquim. Na petição inicial, ele alegava que eu era apenas a esposa sobrevivente e que, como filho único, tinha direito a 2/3 dos bens. O advogado dele, Dr. Fermino Azevedo, era conhecido na cidade por aceitar casos duvidosos em troca de honorários altos. Homem baixo, calvo, sempre vestido com ternos berrantes que não combinavam com sua personalidade séria. Tinha fama de usar táticas agressivas para intimidar a parte contrária. A primeira audiência foi marcada para uma quinta-feira de outubro. Cheguei ao fórum nervosa, mas determinada. Dr. Antônio tinha me preparado para todos os possíveis ataques que o advogado do Cláudio poderia fazer. Lembre-se, dona Nazaré, mantenha a calma, não importa o que ele disser. Nosso momento vai chegar. O juiz era um homem jovem, Dr. Roberto Mendes, recém-empossado na comarca. Tinha fama de ser rigoroso, mas justo. Quando entramos na sala de audiência, Cláudio já estava lá, conversando baixinho com seu advogado. Quando me viu, nem sequer acenou. Apenas me olhou com aquela expressão fria que eu tinha aprendido a reconhecer. A audiência começou de forma protocolar. O juiz explicou o procedimento, leu as petições de ambas as partes e abriu espaço para os argumentos iniciais. Dr. Fermino foi o primeiro a falar, e sua estratégia ficou clara desde o início: desqualificar-me como administradora dos bens.
Meritíssimo, estamos aqui diante de um caso típico de tentativa de usurpação de herança. A requerida, uma senhora de idade avançada, sem experiência em negócios, pretende administrar um patrimônio que nem sequer ajudou a construir. Meu cliente, por outro lado, é um administrador experiente, conhecedor das leis tributárias e o único herdeiro legítimo do falecido. Aquelas palavras me doeram profundamente. 40 anos de casamento, 40 anos ajudando a construir nossa vida, e ele dizia que eu não tinha ajudado em nada? Respirei fundo e me controlei, lembrando dos conselhos do Dr. Antônio. Além disso, Excelência, continuou o Dr. Fermino, há fortes indícios de que a requerida não está em plenas condições mentais para administrar qualquer patrimônio. Tem se mostrado confusa, desorganizada e até mesmo paranoica em relação ao próprio filho. Paranoica? Eu estava sendo chamada de louca pelo advogado do meu próprio filho. Olhei para Cláudio, esperando que ele interviesse, que defendesse minha sanidade mental. Mas ele apenas concordou com a cabeça, validando silenciosamente as acusações. Dr. Antônio se levantou para rebater. Meritíssimo, com a devida vênia, as alegações da parte contrária são infundadas e ofensivas. Minha cliente é uma senhora lúcida, trabalhadora, que durante décadas contribuiu para a formação do patrimônio familiar. Além disso, temos evidências de irregularidades graves por parte do requerente que serão apresentadas no momento oportuno. Que irregularidades? Perguntou o Dr. Fermino, fingindo surpresa. Tudo a seu tempo, colega, tudo a seu tempo. O juiz determinou que a próxima audiência seria para a apresentação de provas e marcou a data para 15 dias depois. Saí dali com sentimentos contraditórios. Por um lado, estava revoltada com as acusações que tinham feito contra mim. Por outro, ansiosa para mostrar toda a verdade sobre Cláudio. Durante essas 2 semanas, Dr. Antônio organizou meticulosamente todas as evidências que tínhamos coletado. Preparou um dossiê completo com os extratos bancários fraudulentos, o relatório do detetive particular, as provas da falsificação documental e, principalmente, a perícia que comprovava a irregularidade da adoção. Dona Nazaré, essa audiência vai ser o momento da verdade. Prepare-se psicologicamente porque vai ser pesado para todos os envolvidos. Na véspera da audiência, mal consegui dormir. Ficava imaginando como seria confrontar Cláudio com todas aquelas provas. Como seria ver a expressão dele quando descobrisse que eu sabia de tudo. Como seria destruir definitivamente a relação entre nós. Cheguei ao fórum mais cedo que da primeira vez. Queria ter alguns minutos para me concentrar antes do confronto. Dr. Antônio apareceu carregando uma maleta pesada, cheia de documentos organizados em pastas coloridas. Como está se sentindo, Dona Nazaré? Pronta para acabar com essa história, doutor. Quando entramos na sala de audiência, percebi que havia mais gente que da primeira vez. Alguns curiosos, provavelmente advogados que tinham ouvido falar do caso, e até mesmo alguns conhecidos nossos da cidade. A notícia da briga judicial entre mãe e filho tinha se espalhado e virado assunto nas rodas de conversa locais. Cláudio entrou acompanhado não apenas do Dr. Fermino, mas também de uma mulher que eu não conhecia. Era jovem, bem vestida e carregava uma pasta executiva. Descobri depois que era uma contadora que ele tinha contratado para atestar sua capacidade de administrar a herança. O juiz abriu a sessão e passou a palavra para Dr. Fermino, que começou apresentando documentos que supostamente comprovavam a competência financeira do Cláudio. Diplomas, certificados de cursos, cartas de recomendação de clientes da empresa onde trabalhava. Meritíssimo, como pode ver, meu cliente possui todas as qualificações necessárias para administrar os bens deixados pelo pai, ao contrário da requerida, que jamais teve qualquer experiência em gestão patrimonial. Em seguida, chamou a contadora para depor. Ela falou sobre a importância de ter conhecimento técnico para lidar com questões tributárias, societárias e financeiras. Disse que uma pessoa sem formação adequada poderia facilmente cometer erros que resultariam em prejuízos para o patrimônio. Quando terminou sua apresentação, Dr. Fermino se dirigiu ao juiz com ar de superioridade. Como pode ver, Excelência, os fatos falam por si. É do interesse de todos que a herança seja administrada por pessoa competente.
Foi então que Dr. Antônio se levantou. Calmamente, abriu sua maleta e retirou a primeira pasta. Meritíssimo, com a permissão de Vossa Excelência, gostaria de apresentar algumas informações sobre essa competência do requerente. Começou mostrando os extratos bancários que comprovavam os saques fraudulentos. Explicou como Cláudio tinha aproveitado da condição debilitada do pai para roubar dinheiro da família durante meses. A expressão de Cláudio mudou completamente. O ar de confiança desapareceu e foi substituído por um olhar de pânico. Ele cochichou alguma coisa no ouvido do Dr. Fermino, que por sua vez pediu à parte. Excelência, esses documentos precisam ter sua autenticidade verificada. Não podemos aceitar acusações sem fundamento. Os documentos são originais, fornecidos pelo próprio banco, respondeu o Dr. Antônio. Mas se há dúvidas sobre sua veracidade, sugiro que o banco seja oficiado para confirmar as informações. O juiz concordou e determinou que o banco seria consultado. Mas Dr. Antônio não parou por aí. Apresentou em seguida o relatório do detetive particular, detalhando o envolvimento de Cláudio com atividades criminosas. Meritíssimo, o requerente não é apenas incompetente para administrar patrimônio alheio. Ele é um criminoso em atividade. Dr. Fermino saltou da cadeira. Protesto, Excelência. Isso são acusações graves sem qualquer base legal. As bases legais estão todas aqui, retrucou o Dr. Antônio, mostrando uma nova pasta. Boletins de ocorrência, registros de investigação policial, depoimentos de testemunhas, tudo devidamente documentado. O clima na sala ficou tenso. Cláudio estava visivelmente abalado, suando frio, olhando constantemente para a porta como se quisesse fugir dali. Os curiosos presentes sussurravam entre si, claramente impressionados com o rumo que a audiência estava tomando. Mas o momento mais dramático ainda estava por vir. Dr. Antônio guardou todas as pastas e retirou um envelope lacrado da maleta. Excelência, tenho aqui um documento que muda completamente a natureza desta discussão. Que documento é esse? Perguntou o juiz. A perícia técnica dos documentos de adoção do requerente. Entreguei o envelope ao oficial de justiça, que passou para o juiz. Quando o Dr. Roberto abriu e começou a ler, sua expressão ficou séria. Ele leu o documento inteiro em silêncio, enquanto todos na sala aguardavam ansiosos. Dr. Fermino, disse o juiz, seu cliente tem conhecimento de irregularidades no processo de adoção dele? Que irregularidades, Excelência? Não entendo. O juiz mostrou o laudo pericial. Segundo essa análise técnica, os documentos de adoção apresentam sinais inequívocos de falsificação. O cartório onde supostamente foi processada a adoção nem sequer existia na época indicada nos papéis. Silêncio absoluto na sala. Até os curiosos pararam de sussurrar. Cláudio estava pálido como um fantasma, olhando fixamente para o chão. Dr. Fermino pediu alguns minutos para consultar seu cliente. Eles conversaram em voz baixa no canto da sala enquanto todos aguardávamos. Quando voltaram, Dr. Fermino estava visivelmente abalado. Excelência, meu cliente solicita uma suspensão da audiência para que possa buscar orientação jurídica adequada para essa nova situação. Indeferido, respondeu o juiz secamente. Vamos continuar. Foi nesse momento que aconteceu o que jamais esquecerei. Cláudio se levantou bruscamente, apontou o dedo para mim e explodiu. Essa velha maluca só quer gastar o dinheiro do meu pai. Ela não merece nada. O grito ecoou pela sala, deixando todos em choque. O juiz bateu o martelo com força pedindo ordem. Mas Cláudio continuou. Eu criei ele com tanto carinho e agora ela quer me tirar tudo. Isso é injustiça. Senhor Cláudio, disse o juiz com voz firme. Controle-se ou será retirado da sala. Mas o estrago estava feito. Ali, na frente de todo mundo, meu próprio filho tinha me desrespeitado da forma mais cruel possível. Tinha me chamado de velha maluca, como se eu fosse uma estranha tentando roubar algo que não me pertencia. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de decepção, de libertação. Finalmente tinha visto a verdadeira face do homem que eu tinha criado como filho. O juiz declarou um intervalo de 15 minutos para que os ânimos se acalmassem. Mas eu sabia que não havia mais volta. A máscara tinha caído.
E agora todos sabiam quem realmente era Cláudio Pereira Cordeiro. Quando a audiência recomeçou, Dr. Antônio fez seu pedido final. Meritíssimo, diante de todas as evidências apresentadas, requeremos que seja declarada a indignidade sucessória do requerente pelos crimes cometidos contra o falecido. Além disso, que seja reconhecida a nulidade da adoção por vício documental, o que automaticamente exclui qualquer direito hereditário. O juiz anunciou que analisaria todas as provas apresentadas e daria sua sentença em 10 dias úteis. Saí daquele tribunal sabendo que havia vencido muito mais que uma batalha judicial. Havia conquistado minha dignidade de volta. Os 10 dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Ficava em casa, tentando manter a rotina normal, mas minha cabeça estava sempre no que poderia acontecer. Dr. Antônio me ligava diariamente para saber como eu estava, sempre me tranquilizando de que tínhamos apresentado um caso sólido. Durante esse período, aconteceram coisas inesperadas. No terceiro dia após a audiência, recebi a visita de Dona Conceição, uma vizinha que sempre foi discreta e respeitosa. Ela bateu na minha porta no final da tarde, com uma expressão preocupada. "Nazaré, posso conversar com você um minutinho?" Ofereci um café e ela se sentou na minha mesa da cozinha, claramente nervosa. Ficou alguns minutos mexendo na xícara antes de conseguir falar. "Olha, eu não sei se devo me meter nisso, mas tem uma coisa que você precisa saber sobre o Cláudio." Meu coração acelerou. "O que foi, Conceição?" "Faz uns 2 meses, eu vi ele aqui em casa numa madrugada. Era umas 3 da manhã. Ele estava com outros 2 homens que eu nunca tinha visto. Eles ficaram conversando no quintal dos fundos, bem baixinho, como se não quisessem ser descobertos." "Você ouviu o que eles estavam falando?" "Não muito, mas ouvi uma palavra que me chamou a atenção: drogas. E também falavam em dinheiro, muito dinheiro." Fiquei preocupada, mas não sabia se devia te contar. Aquela informação confirmava o que o detetive tinha descoberto. Cláudio realmente estava envolvido com gente perigosa e tinha trazido essa gente para dentro da nossa própria casa, colocando toda a vizinhança em risco. "Conceição, obrigada por ter coragem de me contar isso. Você fez a coisa certa." 2 dias depois, recebi outra visita inesperada. Era Marlene, a secretária da empresa onde Cláudio trabalhava. Uma mulher de meia idade, sempre bem arrumada, mas que naquele dia parecia abatida e nervosa. "Dona Nazaré, eu vim aqui porque não aguentava mais carregar esse peso na consciência." Ela me contou que há meses vinha desconfiando das atividades de Cláudio na empresa. Tinha percebido que ele mexia em arquivos de clientes fora do horário de trabalho, fazia cópias de documentos sem autorização e mantinha conversas suspeitas ao telefone. Semana passada, eu descobri que ele estava usando os dados dos clientes para fazer chantagem. Tinha uma pasta escondida na gaveta dele com informações íntimas de várias pessoas importantes da cidade. Que tipo de informações? Casos extraconjugais, dívidas escondidas, problemas familiares, coisas que ele descobria através das declarações de imposto de renda e outros documentos que passavam por ele. Marlene me explicou que Cláudio estava cobrando quantias altas para manter silêncio sobre esses segredos. Era um esquema bem elaborado de extorsão que ele tocava paralelo às atividades de lavagem de dinheiro. "Dona Nazaré, seu filho estava ganhando uma fortuna com isso. Só no último mês, eu vi ele receber mais de R$20 mil em pagamentos suspeitos. Isso explicava como ele conseguia manter aquele padrão de vida luxuoso mesmo com um salário modesto. Não era apenas a lavagem de dinheiro, era também a chantagem sistemática de pessoas influentes da nossa cidade." "Por que você não denunciou antes, Marlene?" "Porque eu tinha medo dele. Cláudio deixou claro que se alguém falasse alguma coisa, ia usar as informações que tinha contra a própria pessoa. Ele sabia segredos de todo mundo, inclusive meus." No 6º dia de espera, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Recebi um telefonema de uma mulher que se identificou como Sandra Oliveira. "A senhora é a mãe do Cláudio Pereira Cordeiro?" "Sim, por quê?" "Preciso conversar urgentemente com a senhora. Posso ir aí hoje à tarde?" Sandra chegou na minha casa às 4 horas. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, roupas simples, mas com um olhar determinado.
Sentou na minha sala e foi direto ao assunto. Dona Nazaré, eu sou a mãe biológica do Cláudio. Senti como se o mundo tivesse parado. A mãe biológica dele? Depois de mais de 40 anos, ela aparecia na minha vida? Eu nunca quis entregá-lo para a adoção, ela continuou. Eu era muito jovem, sem condições financeiras, mas nunca assinei nenhum papel autorizando a adoção. Sandra me contou uma história completamente diferente da que eu conhecia. Ela não tinha entregado o bebê voluntariamente. Havia sido internada por complicações no parto, e quando acordou, disseram que a criança tinha morrido. Só descobri a verdade anos depois, quando um vizinho me contou que tinha visto meu filho sendo criado por um casal aqui em Petrópolis. Tentei recuperá-lo várias vezes, mas sempre me disseram que a adoção era legal e irreversível. Por que você nunca procurou a justiça? Procurei sim, mas aquele despachante, seu Manuel, tinha muita influência na época. Conseguiu abafar tudo. Eu era pobre, sem recursos para contratar advogados caros. Acabei desistindo. Sandra tinha passado os últimos 40 anos vivendo com a dor de ter perdido um filho que nem morreu, nem foi entregue voluntariamente. Havia sido simplesmente roubado dela por um esquema criminoso de venda de bebês. Como você soube do processo judicial? Uma amiga minha viu a notícia no jornal local sobre a briga da herança. Quando ela me contou o nome completo do Cláudio, eu soube na hora que era meu filho. A data de nascimento, o local, tudo batia. Ela me mostrou documentos que tinha guardado durante todos esses anos. O registro original do nascimento, onde constava que ela era a mãe, laudos médicos do hospital e até algumas fotos do bebê que tinha conseguido tirar antes de ser separada dele. Dona Nazaré, eu não vim aqui para criar problema. A senhora foi uma boa mãe para ele. Isso eu sei. Vim porque soube que ele está dando trabalho para a senhora. E queria que soubesse a verdade sobre aquela adoção. Conversamos por mais de 2 horas. Sandra me contou sobre sua vida. Sobre como nunca conseguiu ter outros filhos. Sobre como sempre se culpou por ter perdido Cláudio. Era uma mulher sofrida, mas forte, que havia conseguido reconstruir a vida apesar da tragédia. O que você pretende fazer agora? Perguntei. Nada que prejudique a senhora. Só queria que a verdade viesse à tona. Esse tal de seu Manuel arruinou a vida de muita gente com esses esquemas de adoção ilegal. No 8º dia de espera, Cláudio tentou me procurar. Ligou para casa várias vezes, mas eu não atendia. Finalmente apareceu na minha porta numa manhã de sábado, com uma aparência completamente diferente. Estava magro, com olheiras profundas, barba por fazer. Mãe, preciso falar com a senhora. Não tive coragem de fechar a porta na cara dele. Deixei entrar, mas mantive distância. Ele se sentou na beirada do sofá, claramente nervoso. Eu queria explicar algumas coisas que aconteceram no tribunal. Não há nada para explicar, Cláudio. Você deixou bem claro o que pensa de mim. Eu estava nervoso, assustado. Falei coisas que não queria falar. Nervoso por ter sido descoberto, você quer dizer. Ele tentou negar tudo, inventar desculpas para cada acusação que tinha sido feita. Disse que os saques eram autorizados pelo pai, que os empréstimos eram para investimentos legítimos, que tudo podia ser explicado. E a chantagem, Cláudio? Como você explica a chantagem? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente sem saber o que responder. Que chantagem? Não sei do que a senhora está falando. Sei de tudo, filho. Sei das pessoas que você extorque, sei do dinheiro sujo que você lava, sei da dívida que você tem com bandidos perigosos. Sua expressão mudou completamente. O desespero tomou conta do rosto dele. Mãe, eu me meti numa enrascada feia. Preciso de dinheiro urgente ou vão me matar. Finalmente a verdade estava saindo. Ele não queria a herança por ganância ou por direito. Queria por desespero, para salvar a própria pele. Quanto você deve? 100 mil reais. Se eu não pagar até o final do mês, eles vão fazer alguma coisa ruim comigo. E talvez com a senhora também. Por que você não procurou ajuda antes? Por que resolveu roubar da própria família? Porque eu tinha vergonha. Porque não queria que vocês soubessem em que tipo de vida eu tinha me metido. Pela primeira vez em meses, vi um lampejo do menino que eu tinha criado. Mas era tarde demais. O mal estava feito, a confiança estava quebrada e não havia mais volta. Cláudio, você fez suas escolhas.
Agora tem que arcar com as consequências. Ele saiu da minha casa chorando, implorando perdão, prometendo que mudaria de vida. Mas eu sabia que eram apenas palavras desesperadas de alguém que tinha chegado ao fundo do poço. No 10º dia, finalmente chegou a ligação que eu estava esperando. Era Dr. Antônio com a voz alegre. Dona Nazaré, saiu a sentença. A senhora venceu em todos os pontos. O juiz tinha acolhido integralmente nossos pedidos. Declarou a nulidade da adoção por vício documental, reconheceu a indignidade sucessória de Cláudio pelos crimes cometidos contra Joaquim e determinou que ele devolvesse todo o dinheiro que havia sido subtraído fraudulentamente da família. Além disso, o juiz determinou que o caso fosse encaminhado para o Ministério Público para investigação criminal. Cláudio seria processado por estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita e formação de quadrilha. E tem mais, Dona Nazaré. O juiz também determinou o bloqueio de todos os bens do Cláudio até que ele quite a dívida com a senhora. O apartamento, o carro, tudo vai ser penhorado se for necessário. A justiça tinha sido feita. Depois de meses de humilhação, mentiras e traição, finalmente a verdade tinha prevalecido. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte do Joaquim, consegui dormir em paz. Sabia que meu marido, onde quer que estivesse, estava orgulhoso de mim por ter tido coragem de enfrentar a verdade e lutar pelos nossos direitos. Cláudio nunca mais apareceu na minha casa. Soube por terceiros que tinha fugido da cidade depois da sentença, deixando para trás todas as dívidas e problemas que tinha criado. Algumas pessoas disseram que ele tinha ido para o interior, outras que tinha saído do estado. Eu preferi não investigar. Para mim, aquele capítulo da minha vida estava definitivamente encerrado. A herança do Joaquim ficou integralmente para mim, como sempre deveria ter sido. Com esse dinheiro, consegui saldar todas as dívidas que Cláudio tinha criado em nome do meu marido. E ainda sobrou uma quantia considerável para viver com dignidade o resto da minha vida. Olhando para trás agora, depois de tudo que aconteceu, consigo enxergar as coisas com mais clareza. Esta história que acabei de contar para vocês não é apenas sobre uma briga de herança ou sobre um filho ingrato. É sobre como às vezes as pessoas que mais amamos podem nos decepcionar de formas que jamais imaginaríamos possível. Durante 45 anos, eu criei Cláudio como se ele fosse meu próprio sangue. Dei amor, educação, oportunidades, sacrifiquei sonhos pessoais para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. E no final, descobri que ele não era apenas um filho ingrato, mas um criminoso que estava disposto a destruir a própria família para conseguir dinheiro. A dor de descobrir que aquele menino que eu ninei no colo, que levei para a escola todos os dias, que consolei durante as dificuldades da adolescência, tinha se transformado num bandido, foi quase insuportável. Mas aprendi que às vezes é preciso enfrentar verdades dolorosas para conseguir seguir em frente. Quando Cláudio gritou naquela sala de tribunal que eu era uma velha maluca que não merecia nada, ele estava revelando quem realmente era. Não foi um momento de raiva ou desespero. Foi a máscara caindo e mostrando a verdadeira personalidade de alguém que eu não conhecia de verdade. Vocês sabem o que mais me doeu nessa história toda? Não foi nem mesmo a ingratidão dele ou as tentativas de me roubar. O que mais me machucou foi descobrir que Joaquim tinha percebido que algo estava errado muito antes de mim. E eu não quis escutar. Meu marido tentou me alertar várias vezes sobre o comportamento estranho do Cláudio. Mas eu sempre defendia o menino. Quantas vezes Joaquim tentou me mostrar inconsistências nas histórias que Cláudio contava? Quantas vezes ele expressou desconfiança sobre a origem do dinheiro que o nosso filho ostentava? Eu sempre achava que era ciúme paterno, que era exigência demais com um rapaz que estava apenas tentando crescer na vida. Hoje eu sei que meu marido morreu preocupado, sabendo que tinha criado alguém capaz de fazer mal para a própria família. A carta que encontrei no meio dos documentos dele mostra que Joaquim estava tentando proteger nossa família de alguém que considerava perigoso. E esse alguém era o próprio filho que criamos. O mais irônico de tudo isso é que Cláudio sempre teve tudo o que precisava. Nunca lhe negamos nada. Pagamos faculdade particular, demos mesada generosa, ajudamos com as primeiras necessidades quando ele se mudou. Se ele tivesse pedido ajuda de forma honesta,
nós teríamos dado tudo o que estava ao nosso alcance. Mas o problema dele não era a falta de recursos. Era ganância pura e simples. Ele queria muito mais do que uma família de classe média podia oferecer, e estava disposto a conseguir isso de qualquer jeito, mesmo que significasse roubar, chantagear e mentir. A descoberta sobre a falsificação dos documentos de adoção foi o que mudou tudo. Durante todos esses anos, eu acreditei que tínhamos passado por um processo legal para adotar Cláudio. Descobrir que aquilo tudo era mentira, que nossa família foi construída sobre uma fraude, foi devastador. Mas vocês sabem o que aprendi com isso? Aprendi que ser pai ou mãe não tem nada a ver com DNA ou documentos oficiais. Tem a ver com amor, dedicação, presença. Eu fui mãe do Cláudio durante 45 anos, independentemente de qualquer papel. O problema é que ele nunca foi realmente meu filho, no sentido emocional da palavra. Um filho verdadeiro não humilha a mãe em público. Um filho verdadeiro não rouba dinheiro dos pais idosos e doentes. Um filho verdadeiro não tenta usar documentos falsos para reivindicar heranças que não lhe pertencem. Cláudio pode ter vivido na nossa casa e carregado nosso sobrenome, mas nunca entendeu o significado da palavra família. A parte mais triste de toda essa história foi descobrir sobre Sandra, a mãe biológica dele. Uma mulher que passou 40 anos sofrendo pela perda de um filho que foi roubado dela por um esquema criminoso. Enquanto isso, eu estava criando esse mesmo filho com amor e dedicação, sem saber que ele tinha sido obtido de forma ilegal. Sandra e eu nos encontramos mais algumas vezes depois do julgamento. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambas fomos vítimas do mesmo despachante corrupto. Ambas amamos o mesmo menino de formas diferentes, e ambas fomos traídas por ele quando cresceu. Hoje, Sandra e eu mantemos uma amizade respeitosa. Ela não tenta interferir na minha vida, e eu não a culpo por nada que aconteceu. Ambas fomos enganadas pelo mesmo sistema corrupto que permitia que bebês fossem vendidos como mercadoria. O mais importante de tudo isso é que consegui recuperar minha dignidade. Quando saí daquele tribunal no dia da sentença final, não era apenas uma viúva que tinha garantido seus direitos à herança. Era uma mulher que tinha provado para si mesma e para o mundo que era capaz de lutar pela verdade, mesmo quando doía. Muitas pessoas da nossa cidade me procuraram depois que a história se espalhou. Algumas para oferecer apoio, outras para contar histórias similares de filhos que tinham decepcionado os pais. Descobri que não estava sozinha nesse tipo de sofrimento. Aprendi que a idade não é desculpa para aceitar desrespeito. Ser idoso não significa que devemos nos submeter a humilhações ou aceitar tratamentos injustos. Pelo contrário, a experiência de vida nos dá sabedoria para reconhecer quando algo está errado e coragem para lutar contra isso. Hoje, aos 68 anos, estou vivendo uma vida mais tranquila e honesta do que vivia antes. Não tenho mais que conviver com mentiras, não preciso mais fingir que acredito em desculpas esfarrapadas, não tenho que tolerar desrespeito disfarçado de amor filial. Uso o dinheiro da herança de forma consciente e responsável. Ajudo instituições de caridade, colaboro com projetos sociais e, principalmente, vivo com a dignidade que sempre mereci. Joaquim ficaria orgulhoso de saber que consegui honrar a memória dele da forma correta. Vocês que estão me ouvindo, eu quero que saibam que nunca é tarde para descobrir a verdade. Não importa a idade que tenham, não importa há quanto tempo estão vivendo numa situação injusta. Se algo está errado na vida de vocês, tenham coragem de investigar e lutar pelos seus direitos. Não aceitem ser chamados de velhos malucos por pessoas que deveriam respeitá-los. Não permitam que familiares se aproveitem da confiança de vocês para cometer crimes. E, principalmente, nunca tenham medo de enfrentar verdades dolorosas se isso significar viver com mais honestidade. Esta história que contei para vocês deu muito trabalho para ser organizada e gravada. Foram horas pesquisando documentos, relembrando momentos difíceis, organizando os fatos de forma que ficasse clara para todos entenderem. Por isso eu peço, se vocês gostaram desta história, deixem seu like aí embaixo. Isso me mostra que o esforço valeu a pena. Quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo que ouviram hoje. Vocês já passaram por alguma situação parecida?
Já tiveram que enfrentar familiares que tentaram se aproveitar de vocês? Já descobriram verdades chocantes sobre pessoas que amavam? Contem para mim nos comentários. Leio todos e gosto muito de saber as experiências de vocês. Se ainda não são inscritos no canal Vovó Lembrou, se inscrevam agora e ativem o sininho das notificações. Tenho muitas outras histórias para contar, e vocês não vão querer perder nenhuma. São relatos reais de pessoas como eu, que passaram por situações difíceis e conseguiram superá-las. Deem uma olhada nos outros vídeos do canal também. Tem história de vingança, de justiça, de superação, de descobertas chocantes. Cada vídeo é uma lição de vida diferente, contada por pessoas que realmente viveram essas experiências. E tem uma coisa muito importante que quero pedir para vocês. Produzir estes vídeos diariamente tem um custo alto. É preciso equipamento, edição, pesquisa, dedicação de muitas horas. Se vocês podem ajudar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de doação, ficaria muito grata. Qualquer valor ajuda muito nosso trabalho. Com essa colaboração de vocês, conseguimos manter os vídeos saindo todos os dias, com a qualidade que vocês merecem. É uma forma de vocês me ajudarem a continuar trazendo essas histórias importantes para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. O Valeu Demais não é obrigatório, mas é fundamental para mantermos este projeto funcionando. Muitas pessoas me escrevem dizendo que se identificaram com as histórias e conseguiram força para resolver seus próprios problemas depois de assistir nossos vídeos. Isso só é possível porque vocês nos apoiam. Comentem muito neste vídeo. Quero saber se vocês acreditam que fiz a coisa certa ao enfrentar Cláudio no tribunal. Acham que deveria ter tentado conversar mais antes de partir para a justiça? Ou acham que deveria ter tomado atitude antes ainda? Contem também se conhecem casos parecidos. Infelizmente, histórias de filhos que se aproveitam de pais idosos são mais comuns do que gostaríamos. Compartilhando essas experiências, ajudamos outras pessoas a reconhecerem sinais de alerta antes que seja tarde demais. Termino minha história deixando uma reflexão para vocês. A família verdadeira não é aquela que compartilha o mesmo sangue, mas aquela que compartilha o mesmo coração. Às vezes, pessoas estranhas nos tratam com mais respeito e carinho do que nossos próprios parentes. Valorizem quem realmente ama vocês, independentemente de laços sanguíneos. E não tenham medo de se afastar de quem só causa dor, mesmo que sejam familiares próximos. A vida é muito curta para vivermos cercados de pessoas que não nos respeitam. Obrigada por terem assistido até aqui. Espero que minha história sirva de inspiração para vocês nunca desistirem de lutar pela verdade e pela justiça. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, inscrevam-se no canal, deixem seu like, comentem bastante e, se puderem, colaborem com o nosso Valeu Demais. Um beijo no coração de todos vocês.